Abra sua Bíblia para Mateus capítulo 7, de 24 a 27. Quero chamar sua atenção para a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nesse momento da palavra, fazemos a oração do salmista. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Ó Deus, nós queremos ir muito além da letra, mas no espírito da letra. Ó Deus, que o Senhor esteja falando poderosamente aos nossos corações hoje à noite, e que a Tua palavra encontre um lugar todo especial em nossas vidas e que ela venha transformar a nossa existência. Ajude-nos a compreender a Tua palavra e compreender a Tua vontade e a ajustar a nossa vida para que ela seja vivenciada de acordo com a vontade de Deus. Abençoa todos aqueles que nos assistem neste momento, que cultuam conosco, da menor criança ao mais idoso, que o Senhor esteja abençoando a todos no nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar sua atenção para Jesus. Eu quero fazer aquilo que o autor aos Hebreus nos conclama na carta aos Hebreus capítulo 12, onde ele diz: olhando firmemente para Jesus. É tempo de olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo é a suficiência de Deus. Não são palavras de homens, não foram pronunciadas por homens, mas pelo próprio Cristo. E Jesus Cristo nunca jogou uma só palavra fora. Tudo aquilo que ele disse, é preciso atentarmos com muito carinho, com muita lucidez. É preciso atentarmos às palavras de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Portanto, eu quero chamar a sua atenção para Jesus Cristo, porque tudo o que Ele fez foi com excelência. Tudo o que Ele fez foi com perfeição. A Bíblia diz que Ele veio para curar, pregar e ensinar, e Ele fez isso como ninguém, com excelência. E Ele iniciou o seu ministério ensinando aos seus discípulos no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é esse texto literário que compreende os capítulos 5 a 7 de Mateus. E nesse texto, Jesus Cristo, ele chama seus discípulos e ensina a respeito dos valores do reino de Deus, acerca daquilo que é mais importante para a vida humana. Aqueles discípulos de Cristo deveriam impactar o mundo com estes ensinamentos. Por isso que eu quero chamar a sua atenção para aquilo que Jesus Cristo está nos ensinando aqui.
Jesus chamou homens simples, pescadores, servidores públicos, homens do campo, do pastoreio, e ele chamou e ele treinou. E aqui no Sermão do Monte, quando Jesus Cristo começa a ensinar os seus discípulos, ele começa falando de um projeto de felicidade, bem-aventurança, ou muito feliz, ou felicíssimo. Jesus vai dizer que a felicidade consiste numa relação correta com Deus, numa relação correta consigo mesmo, do homem consigo, e numa relação correta do homem com o próximo. Projeto, plano de felicidade de Jesus Cristo é isso: Deus, o homem e o seu próximo. Aqui no Sermão do Monte, ele fala sobre a influência. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A igreja está na terra para influenciar e não ser influenciada. Ele fala do amor ao próximo, da prática da justiça. No Sermão do Monte, Jesus nos ensina como orar, como dar esmolas. Ele nos ensina a viver sem ansiedade. Ele nos ensina a definirmos as prioridades da nossa vida, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E no encerramento, lá no último tópico do Sermão do Monte, ele vai falar sobre uma parábola que é exatamente aquela que eu quero abordar nesta noite. Uma casa edificada sobre a rocha. Uma casa edificada sobre a rocha. E ele vai apresentar uma linda e poderosa figura dentro de uma parábola do que é uma casa que faz a diferença. Uma casa que é diferente e que faz a diferença. Portanto, aqui nesse texto, Jesus Cristo, ele nos traz 3 ensinamentos sobre uma casa edificada sobre a rocha. E essa casa é a casa que eu quero para mim, e essa casa é a casa que eu desejo para você, e é essa casa que Deus quer para você. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina que uma casa edificada sobre a rocha enfrenta adversidades que vêm de cima. Quando nós acabamos de ler o texto, especialmente no versículo 25, na primeira parte, diz: e caiu a chuva. E caiu a chuva. A chuva caiu aonde? Sobre a casa. A casa. A gente sabe que a chuva vem de cima e que a chuva é bênção. Mas a expressão aqui, caiu a chuva, indica adversidades que vêm de cima. Toda casa enfrenta adversidades. Toda casa enfrenta lutas. Mas o que eu quero apontar nesse ponto inicial é que uma das adversidades que advém, que sobrevém sobre a casa, são as adversidades do mundo espiritual. A Bíblia diz que nós temos um inimigo. E um inimigo, portanto, que a Bíblia compara como um leão, que ele anda ao nosso redor tentando nos destruir. Toda família enfrenta uma luta espiritual promovida pelo nosso arqui-inimigo, que é Satanás, e que ele não dorme, e que ele trabalha dia após dia para destruir a casa, para derrubar a casa.
são, na verdade, as adversidades que vêm de cima. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, que a nossa luta, nós temos uma luta. Todo cristão tem uma luta, toda casa tem uma luta, e a nossa luta não é contra a carne nem sangue, isto é, a nossa luta não é contra pessoas. A minha esposa não é minha adversária, minhas filhas não são minhas adversárias, os irmãos não são seus adversários. Nosso adversário é Satanás. A nossa luta não é contra a carne e sangue, sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, isto é, de cima. Existe uma luta em cima espiritual sobre nós e que muitas vezes quer vir sobre a nossa casa para derrubar. Isso é fato. Eu me lembro que quando eu estudava no seminário, o professor meu contou uma experiência que ele teve. Ele estava viajando de avião e ao lado dele tinha uma senhora com a cabeça baixa, que não reagia a nenhum estímulo, que não comia, não bebia. E meu professor ficou muito preocupado e perguntou para ela: o que a senhora tem? A senhora está sofrendo alguma coisa, precisando de alguma ajuda? E ela foi clara, ela disse: não, eu faço parte da igreja de Satanás e eu estou orando pela destruição das famílias. É fato isso. Isto é luta espiritual, uma luta que vem de cima. Portanto, a Bíblia diz que uma família edificada sobre a rocha enfrenta lutas, adversidades. Quantas noites já ficamos sem dormir por conta dessas lutas? Quantos momentos difíceis já passamos por causa dessas lutas espirituais tremendas? Então esse é um fato. Mas por outro lado, a Bíblia também diz, é uma verdade de Deus, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu não quero apenas pontuar esta luta e deixar aqui, mas dizer que a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que Cristo tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. As lutas são grandes, mas as bênçãos são maiores. E em Cristo somos mais do que vencedores. E que nós temos armas, especialmente a oração, que é poderosa em Deus, para destruir toda e qualquer cilada do nosso inimigo. Portanto, querido irmão e irmã, quero dizer que uma casa edificada sobre a rocha enfrenta lutas que vêm de cima, lutas que vêm do nosso arqui-inimigo, Satanás, mas que ele já foi derrotado no Calvário. Em segundo lugar, o que é que Jesus nos ensina sobre uma casa edificada sobre a rocha? Um lar fortalecido da rocha, uma família em cima de um rochedo. A Bíblia nos ensina, amados e amadas, que uma casa edificada sobre a rocha enfrenta lutas internas, enfrenta adversidades internas. Vejam bem, no versículo 25, o texto vai dizer: caiu a chuva e transbordaram os rios. Houve aqui
uma luta que vem de cima, uma adversidade que veio de cima, que é a chuva, e aqui uma adversidade interna, que é, na verdade, que são os rios. E essa expressão, ela indica as adversidades que vêm do nosso interior, do nosso coração. É por isso que nós acabamos de cantar que nós precisamos de um coração igual ao coração de Deus. Por quê? Porque no nosso coração existem lutas tremendas. Na nossa vida interior, nossas emoções muitas vezes elas estão em crises, nossos sentimentos se abalam, nós temos todo um complexo interior, a sede das nossas emoções, que nos traem. Meus irmãos, são as adversidades da alma, rios transbordam de si mesmo. Sabemos que enfrentamos batalhas desafiadoras que vêm da nossa alma, que vêm das nossas memórias. A Bíblia diz, Jeremias, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque muitas vezes nós trazemos à memória, mas aquilo que nos traz desesperança, sofrimento. Muitas vezes, meus irmãos, nós enfrentamos desafios internos, que são os nossos traumas emocionais, traumas do passado, lacunas emocionais que não foram preenchidas, isto é, a nossa luta contra nós mesmos. Santo Agostinho, lá na Idade Média, ele já dizia, que dentro de mim tem um monstro, e a qualquer momento esse monstro se solta e me leva a uma crise existencial, uma crise de sofrimento. Todos nós, em algum momento, já lutamos contra esses monstros dentro de nós, os nossos medos, as nossas memórias, as nossas lacunas, a nossa alma fragilizada, e muitas das nossas lutas, elas emanam do nosso mundo interior, de dentro que vem para fora. Tem aquelas lutas de fora para dentro, mas aquelas de dentro para fora, e que causa angústia. O próprio salmista, no Salmo 42, o salmista conversando com ele, batendo um papo com ele, ele perguntou: por que estás abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Você já imaginou o sofrimento interno e emocional do salmista, quando ele, dialogando com ele mesmo, questiona: por que a minha alma está abatida? Isso é bíblico. De vez em quando precisamos conversar conosco mesmo, conversar com o nosso coração, conversar com as nossas emoções, E ninguém está imune a essas crises internas. Eu me lembro do profeta Elias. Elias, profeta de Deus, homem corajoso, homem de fé, que desafiou o som de Elias e mandou fogo sobre o altar que estava regado, molhado, umedecido. E a Bíblia diz que depois daquela grande vitória, Elias entrou numa crise existencial, numa crise emocional. Ele caiu numa depressão, a ponto de ele fugir para o deserto e pedir a morte e clamar a morte, porque o seu mundo, a sua casa interna estava em crise, Portanto, queridos, nós não estamos isentos destas crises emocionais. O próprio Cristo no Getsêmani enfrentou suas piores lutas. Mas a boa notícia
A boa notícia é que a palavra de Deus tem o poder de restaurar a nossa alma. Escute bem, você que está me vendo e ouvindo nesse momento, foi Deus que colocou você aí, porque Ele quer que você saiba que Ele tem o poder de restaurar a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, de restabelecer a ordem interna. Muitos são os textos bíblicos, e aqui eu falo como pastor, muitos textos bíblicos que afirmam sobre como Deus refrigera, transforma e nos anima. Salmo 23 é um desses. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, a Bíblia aqui, portanto, coloca, e é o próprio Cristo, que uma casa edificada enfrenta adversidades internas. E em terceiro lugar, e encerrando, uma casa edificada sobre a rocha enfrenta adversidades que vêm do lado. Quais são as lutas que uma casa enfrenta? Aquelas que vêm de cima, a chuva. Aquelas que vêm de dentro. Aquelas que vêm de dentro transbordam os rios. E aquelas que vêm de lado, os ventos. Sopraram os ventos. Mas o que Jesus Cristo quer nos ensinar é que esses ventos, esses temporais, indica adversidades que vêm dos nossos relacionamentos, que vêm do lado, são as batalhas dos relacionamentos humanos dentro da casa e fora da casa. São aquelas batalhas que nós temos com os familiares, ou simplesmente com outro ser humano. Muitas vezes nós nos relacionamos tão bem dentro das redes sociais e nos relacionamos tão mal com quem está do nosso lado. Que desafio, que desafio. Isso aí, a Bíblia coloca, são os ventos que sopram na casa para destruir. E a Bíblia tem toda uma orientação de como devem ser os nossos relacionamentos saudáveis dentro da casa. O marido deve estar debaixo da submissão de Cristo. Todo marido cristão deve ser submisso a Cristo, deve receber de Cristo a orientação para o cuidado da família. A Bíblia diz que a esposa está submissa ao marido como ao Senhor, um marido que ama a Deus. Os filhos devem ser submissos aos pais. Queridos irmãos, uma família onde não há submissão é um verdadeiro inferno. As crises de relacionamento se abatem sobre uma família onde não há mais respeito. É fundamental o respeito dentro da família, junto com o outro. Sabemos que Jesus foi traído pela sua casa. Os seus irmãos o rejeitaram. Ele foi rejeitado pela sua casa. Ele foi abandonado pelos seus discípulos. Ele foi acusado falsamente pelos religiosos. Ele foi julgado injustamente pelo tribunal romano. Ele foi zombado pelos soldados. Isto é, a maior crise que ele enfrentou foi aquela que veio do lado dos ventos contrários perto dele. Mas a Bíblia diz também, queridos, que mesmo não sendo compreendido, ele os amou até o fim.
Ele fez a sua parte. Ele fez a sua parte. E eu quero aqui, portanto, dizer que você precisa fazer a sua parte. A Bíblia diz que a casa edificada sobre a rocha, ela enfrentou lutas que vieram de cima, lutas que vieram de dentro, lutas que vieram de lado, mas ela não caiu. E por que? Cristo, o fundamento da casa. E o outro lado é verdadeiro. Aquela casa, na mesma parábola, construída sobre a areia, não resistiu e ela caiu. A minha oração é que a sua casa permaneça de pé, firme em Cristo. Uma casa pode ter tudo, mas se não tiver a presença de Jesus, falta o principal. E a Bíblia que diz que o segredo para que a casa permaneça firme e inabalável, a Bíblia diz que é ouvir as palavras de Cristo e praticar. Não somente ouvir teoricamente, mas é praticar, é obedecer. Isto é, a rocha firme que é Jesus, é nele que nós temos que estar ancorados pela palavra, pela oração, pela comunhão. Fora disso é só areia. E a gente sabe que uma casa sem alicerce, ela cai. Em Jesus, nós podemos enfrentar os maiores desafios. Por pior que seja a aflição que você passa, que a sua família passa, com Jesus Cristo é possível superar. Gigantes talvez estejam enfrentando, mas com Cristo nós somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores em Cristo Jesus. A minha oração é que Deus abençoe muito a sua casa, muito a sua família, muito o seu lar, e que o seu lar esteja ancorado, firme na rocha que é Cristo nosso Senhor. Ele é o Rei eterno, Ele é o Rei que governa, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da história. Coloque sua casa na presença do Senhor. Vamos orar nesse momento, e eu quero orar pela sua casa, pela sua família nesse momento. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muitas famílias estão cultuando conosco neste momento e que precisam de um toque especial do Senhor, e que precisa de uma intervenção sobrenatural do Senhor, porque talvez esteja sendo levada pelas correntezas da vida. Ó Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos pelo Teu poder que opera em nós, e que nesse momento o Senhor esteja visitando cada família, cada casa, promovendo a unidade, promovendo o acordo, promovendo o entendimento, de sorte que venham prevalecer diante das turbulências da vida que nós passamos nesses dias. Eu quero entregar todas as famílias aos Teus cuidados, no nome de Jesus. Amém.